Olá pessoal, muito boa noite, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora aqui pela BCC Television, também pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, também pela Rádio Universal. Estamos iniciando aqui o Radar Paulista na TV, trazendo informações, dicas, entrevistas sempre aí para que você possa também trocar ideias aí com as pessoas do seu convívio no dia a dia, sem a gente trazer debates para o seu dia a dia. Tá certo? Sempre nesta segunda-feira nós fazemos o programa aqui também pela BCC, né, às 14 horas e às 18 horas também você acompanha pela Rádio Trianon, 740 em São Paulo, 810 em Santos e também pela internet no radiotrianon.com.br. A gente também tá num live aqui no Facebook, também você nos acompanha também pelas redes sociais. Nosso assunto aqui principal, né, nesta segunda-feira, cyberataques de grande escala afetaram empresas e outras instituições de ao menos 74 países, incluindo o Brasil. Neste mês, a ação foi capaz de ameaçar atividades de organizações em diversos continentes. Nós vamos saber mais sobre essa situação e como prevenir nossos computadores destes ataques já já. Vamos conversar aqui com o consultor na área de tecnologia e gerenciamento de projetos em geral, Duda Salvato, já já. Mas antes a gente vai dar uma atualizada nas informações, falar da crise no governo. O advogado do empresário Joesley Batista, Francisco Assis, disse que o gravador usado pelo empresário para registrar conversa com o presidente Michel Temer está fora do país e chega nesta terça-feira. Assis afirmou que o equipamento será levado diretamente para a Polícia Federal assim que o material estiver no Brasil. A Polícia Federal solicitou neste domingo que a Procuradoria-Geral da República ou o próprio Joesley entregasse o equipamento. Com o gravador escondido, foi gravada a conversa, né, com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu no dia 7 de março deste ano e por isso está dando esse reboliço, esse alvoroço todo. Semana passada, aí vários pedidos de impeachment do presidente Michel Temer. O áudio que será também periciado por determinação do Supremo Tribunal Federal após pedido da defesa do presidente Michel Temer. Estamos vivendo essa crise aí violenta já há alguns dias no Brasil. Vivemos inicialmente a crise anterior com a presidente Dilma, agora com o presidente Michel Temer. A situação política brasileira não tá fácil, não é mesmo? Mas temos que encarar, Brasil é forte, né? E nós como brasileiros mais ainda para suportar. Havia uma expectativa para 2017 já do meio do ano para frente, uma expectativa de economia melhor, né? Até houve uma geração de empregos um pouco melhor no mês de abril, mas agora vem essas notícias, vamos continuar acompanhando o noticiário econômico e político, torcendo para que as coisas melhorem. Tem também uma notícia de justiça. Em decisão final, Monique Ozzi terá que pagar R$30 mil ao ministro Gilmar Mendes. Na última sexta-feira chegou ao fim o processo judicial movido por Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, contra a atriz Monique Ozzi. A Justiça do Distrito Federal mandou arquivar o processo e a atriz terá de pagar R$30 mil de indenização. A atriz e a apresentadora já havia recorrido à decisão judicial, mas com o arquivamento o recurso não é mais permitido. No ano passado, Mônica publicou uma foto de Gilmar em seu Instagram com o texto cúmplice, né, fazendo uma referência ao Gilmar Mendes, o ministro do Supremo. E com a seguinte legenda, né, na foto: Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para Roger Abdelmaci depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros. Se um ministro do Supremo Federal faz isso, nem sei o que esperar, teria dito na ocasião a comediante também, ela que já foi do CQC, né, a Monique Ozzi. Gilmar Mendes então entrou com uma ação judicial de difamação e pediu indenização por danos morais e agora consegue os R$30 mil. Quer dizer, uma coisa também, quer dizer, a liberdade de imprensa, no momento em que a Monique Ozzi foi fazer aí meio que uma crítica ao ministro Gilmar Mendes, é algo até natural, porque o caso do médico Roger Abdelmaci mexeu demais também com as pessoas, principalmente com as mulheres. Ela mostrou a indignação dela e, consequentemente, acabou levando um processo e agora terá que pagar, então, R$30 mil ao ministro Gilmar Mendes, né? Coisas também do Brasil. Bom, já já nós vamos bater aqui o papo, vamos falar de tecnologia
E antes vou falar aqui dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, falar do Reserva Cultural. O Reserva Cultural que tem a melhor programação de cinema de São Paulo, fica na Avenida Paulista, número 900, no térreo. E você confere as grandes produções do cinema de Hollywood e também do cinema europeu no Reserva Cultural, que inclusive você pode acompanhar toda a programação de filmes no site www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Cara Verde, amplas instalações. Você obtém mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Agenda lá sua festa, seu evento, seu encontro lá também no Mais Espaço e Lazer. E o patrocínio de Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. Vamos falar aqui também um pouquinho da BCC Television, né, que oferece a você e sua empresa uma gama de serviços, como locação de estúdio. Aqui mesmo na BCC você faz um serviço extremamente profissional, com filmagens externas, comerciais, horários para exibição de programas também aqui na emissora. Estúdio completo e equipado com equipamentos de ponta e toda a infraestrutura necessária para a produção de vídeos aqui com a gente, né? Você vai falar com a Betana, vai falar com o Márcio, com a Luciana, a galera aqui toda da BCC vai atender a sua empresa, vai atender você também de forma altamente profissional. Ligue a gente, agende e faça seu orçamento. O telefone 3641-9876, tá certo? Ligue aqui, acesse também o site, conheça um pouco mais sobre a BCC Television, www.bcctelevision.com. Tem também o e-mail contato@bcctelevision.com. Tá certo? Então vamos falar aqui do nosso principal tema de hoje. Como eu disse aqui no início do Radar Paulista, cyberataques de grande escala, né, preocuparam aí o mundo todo, afetaram empresas, instituições de ao menos 74 países, incluindo o Brasil. A ação foi capaz de ameaçar a atividade de organizações em diversos continentes. Vamos saber mais sobre essa situação e como prevenir nossos computadores, né, de ataques como este. Vamos conversar aqui com o consultor na área de tecnologia e gerenciamento de projetos em geral, Duda Salvato. Muito boa tarde, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui, Duda. Obrigado, Renato. Ô Duda, vamos começar falando aqui sobre essa questão do cyberataque, um negócio que deixou todo mundo... Eu mesmo conheço várias pessoas que me ligaram e falaram, pô, Renato, sabe o que está acontecendo e tal? A gente tá preocupado, as empresas tiveram que parar suas atividades. Como funciona, como que começou, para a gente dar essa explicada geral aqui para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes, Duda, como é que começaram esses cyberataques? Então, nesse caso específico, foi uma falha do Windows, né? Uhum. Que a Microsoft até já tinha liberado em março uma correção, eles já tinham detectado essa falha, porém algumas empresas não fizeram essa atualização. Muitas empresas têm um parque muito gigante, então até atualizar todos esses computadores é uma mão de obra grande e acaba isso gerando um gap, né? Os computadores acabam ficando abertos para a entrada desse tipo de ataque. Né? Certo. Por que foi tão grande? Porque atingiu vários computadores. Esse tipo de ataque existe já há muito tempo, mas atinge normalmente em pessoas físicas um número menor. Uhum. Dessa vez o número foi gigantesco e se espalhou pelo Brasil, pelo continente inteiro, pelo país inteiro. Você falou o número de 74 países, esse número foi aumentando, chegou a 150 países. Né? 150? Alguns falam em 200 ou 300 mil computadores, com um número gigantesco. Né? E, então, por essa entrada, o que acontece? A pessoa chama de vírus em geral, mas o vírus tem uma diferença. O vírus normal, ele se instala como no corpo humano, ele precisa de um hospedeiro. O vírus ele fica num programa. Esse tipo de ataque, ele é feito por um programa chamado worm, né, que seria um verme. É um pouco diferente, que ele é um programa autossuficiente. Depois que ele entra no computador, ele se reproduz sozinho, ele busca falhas em outros computadores sem a necessidade de alguma ação. Tá. Então, a gente em casa fala, você clicou no e-mail e abriu algum programa, né? Esse ataque não, ele foi sozinho, ele foi abrindo, buscando brechas, e até pela globalização acaba assim, atacou a Europa, uma mesma empresa tem filial no Brasil, né? Então, o que acontece? Esse ataque vem para o Brasil e se espalha, ou vem dos Estados Unidos e se espalha também. Sei. Então, amplia
essa coisa global. É por isso que chamou tanta atenção. Mais pelo tamanho do que pelo tipo de ataque, que não é uma coisa nova. Agora, o que acontece nos computadores ali, Duda, de maneira, quer dizer, o que as empresas correm o risco de perderem com estes ataques, né? Na medida em que os computadores são invadidos dessa maneira, como você está dizendo? Esse ataque específico, esse programa foi lá e ele encriptou todos os dados do computador. Então, teoricamente, tudo estaria perdido. O computador inteiro está comprometido. Né? Ele não transmite os dados, então tem um perigo de seus dados serem sequestrados para fora daquele sistema. Tudo fica interno. Então, o objetivo é realmente fazer você ter um pagamento para recuperar os seus arquivos naquele computador. Então, tudo fica restrito ao seu ambiente do seu computador. Entendi. Então, é um ataque de ransomware, que é um ataque de resgate mesmo. O objetivo foi esse, né? Tá. Nós vamos ter que fazer aqui um breve intervalo, tá certo? Até para dar uma acertada aqui na nossa parte técnica e já a gente retorna aqui então com o Radar Paulista na TV. É rapidinho. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Nós estamos de volta aqui no Radar Paulista na TV, hoje falando dos cyberataques, né? Os cyberataques que acabaram aí contaminando, criando um clima de muita expectativa, um clima também de insegurança no mundo da tecnologia, informações aí que acabaram sendo dizimadas, inclusive sendo comprometidas pelos hackers que se utilizaram desse sistema na semana passada. Estamos aqui conversando com o Duda Salvato, ele falava sobre a dimensão dos ataques, né, Duda? Agora, com relação ao sistema, parece que teria afetado mais a questão da plataforma Windows. Foi isso mesmo? Esse ataque foi específico para o Windows. A porta que foi aberta foi no caso do Windows, né? Então, existem alguns fatores. Primeiro, assim, a Microsoft, conforme vem as novas versões do Windows, ela para de dar suporte aos Windows antigos. Bem mais antigos, ela avisa com bastante antecedência. Por exemplo, no caso do Windows XP, ela parou de dar suporte ao Windows XP, então novas atualizações não são feitas, só a partir de versões que ela especifica. Certo. No caso de empresas, eles mantêm alguns contratos que eles continuam mantendo durante algum tempo. Como eu tinha falado, algumas empresas demoram para mudar de versão de Windows, porque, primeiro, é um custo muito grande, então, e a própria Microsoft mantém um bom canal com eles. No caso de Windows em casa, então realmente é um problema. Então, excepcionalmente, por causa desse ataque todo, ela liberou uma atualização para o Windows XP
para quem tem o computador em casa. Mas normalmente entendi. não acontece, né? Então ela ofereceu esse upgrade. Foi a hora assim. que viu que realmente a coisa era grande, e ela, até para evitar algum processo, do lado dela, falou, não, vamos fazer a minha parte, eu tenho isso para empresas, vou liberar isso para a pessoa física também. Né? Outra coisa que acontece, grandes empresas é difícil, mas às vezes médias, pequenas empresas, é não ter o Windows legal. Então, as atualizações, muitas vezes, elas são baixadas automaticamente, né? E o Windows, o pirata mesmo, que não tem o registro, ele não recebe essas atualizações. Sei. Então, é preciso não ter o Windows pirata, é a recomendação, né? Então, O saber pior que é que a grande maioria acaba se servindo desse tipo de infelizmente, expediente. pessoa né? física. Então, na verdade, de alguns anos para cá, existe uma mudança, porque as próprias empresas acabam entregando o computador, né, de fábrica com o próprio Windows. Então, reduziu o custo, a coisa se tornou mais acessível. Antigamente era uma coisa cara, né? Que pesava no preço. Tinha que comprar a parte. Pesava no preço e realmente, infelizmente, as pessoas em casa optavam pelo Windows pirata, né? Esses são os dois aspectos que o Windows deixou uma brecha. Aí, Entendi. né? Agora, Duda, a gente sabe que na medida em que os ataques foram acontecendo, né, houve aí uma solicitação, uma contrapartida de valores, né, que foram pedidos por esses hackers que estavam envolvidos nos cyberataques. E o único objetivo deles foi realmente os valores, quer dizer, é claro que ele demonstrar poder, demonstrar que pode entrar nos computadores aí, às vezes até mais complicados do ponto de vista de segurança, porém, o maior objetivo teria sido realmente a obtenção de recursos com essa estratégia? Não, claramente não foi. Sim, acho que sim. A gente tem um dado de sexta-feira que apenas 263 computadores pagaram efetivamente o resgate. O resgate foi pedido em bitcoins, que é uma moeda virtual, e equivaleria... Bitcoins, né? Bitcoins. E equivaleria mais ou menos a $300. Tá. Então, um Bitcoin equivale a... Deve estar. Ele tem uma variação, né? Como uma oscilação no mercado. Acho que hoje eu não vi a cotação de hoje, mas está entre 1.200 e 1.300 dólares. Dólares. Isso. Tá. Então, normalmente quando se trata de Bitcoin é sempre uma fração, né? Uma fração para dar. Então, até sexta-feira foram levantados 263 computadores que efetivamente pagaram. Porque o que tem um detalhe, essas contas de Bitcoin, apesar elas são usadas porque a pessoa fica incógnita, mas ela tem um outro detalhe. Cada conta ela pode ser monitorada. Então, você pode monitorar quanta pessoa está depositando em uma conta tal. Você não sabe quem é, mas você pode monitorar. Então, o que os especialistas fizeram? Pegaram as contas que estavam recebendo o resgate e ficaram monitorando. Então, por isso que eles chegam a esse número preciso. Entendi. Né? Mas há a possibilidade de alguém estar fazendo esse pagamento sem que esses especialistas soubessem? Não. Essas contas são monitoradas e o que acontece? Esses valores não foram mexidos, porque eles poderiam estar sendo trocados entre várias contas. Mas, segundo o que eles falaram, o pagamento foi feito e ficou parado na conta. Então, não existe uma movimentação efetiva. Entendi. Por isso que coloca-se em segundo plano realmente a questão do dinheiro. Então, deu em torno até agora de $80 mil. Se você imaginar 300 mil computadores, é quase nada. Né? Para quem o tamanho do ataque. Né? Então, a outra versão é que é justamente mostrar um poderio. Eles tiveram a capacidade de contaminar 300 mil computadores. E o prejuízo nem sempre é o financeiro de pagar, é o prejuízo de você parar. Quantas instituições aqui no Brasil pararam? Estatais, as particulares, linha de montagem de veículos que pararam, outras empresas que às vezes a gente nem fica sabendo, acabam tendo que parar todo o serviço. A primeira ação foi desliga o seu computador na internet, desliga o computador e vamos ver o que vamos fazer. Então, só isso você para empresas gigantes. Né? Nesse caso desse ataque, foi assim, prejuízo muito maior. Agora, as pessoas, né, que nem você disse, que inclusive as pessoas comuns aí do dia a dia, usuários de computador, como é que elas precisam agir, se é que há essa possibilidade delas evitarem esse tipo de entrada no computador delas? Não, são precauções que a gente fala, realmente repete aí os especialistas, os não especialistas, repete há muito tempo, né? Então, assim, primeiro a gente comentou agora, ter o Windows original, né? Que garante essas atualizações, né?
Um antivírus, existem diversos antivírus gratuitos que conseguem barrar isso. O próprio sistema operacional das últimas versões, o 10 e, se não me engano, o 8, da Microsoft, ele já vem com antivírus interno e um firewall. Deixa eu só te fazer uma adenda, porque na verdade, assim, quando a gente fala também de um antivírus, né, me dá a ideia de que é para coisas do dia a dia. Agora, quando vem um ataque como esse, ele protege também para um ataque desse? Protege. Protege? Protege sim, porque a própria atualização é diária, né? Então, acontece um ataque, os especialistas já estão trabalhando para tentar evitar isso, né? Apesar de ter sido, por exemplo, o ataque foi agora, mas a atualização da Microsoft saiu em março. Então, se você manteve suas atualizações, você não estava sujeito ao ataque. Entendi. Né? Então, lá atrás, assim, eles exploraram essa abertura para alguns que mantiveram, né? Então, não tem. O firewall, que é o que bloqueia entradas da internet por seu computador, né? Então também, que é um próprio do Windows, não é um programa especial, basta deixar ativado, e é o padrão estar ativado, né? E o mais importante que as pessoas não fazem é a cópia de segurança, o backup dos arquivos. Porque num caso, num ataque desse, esse foi um ataque que todo mundo ficou sabendo pela grandiosidade, mas esse tipo de ação já existe há muito tempo. E ataca, normalmente, pessoas físicas, daí sim, entrada pelo e-mail que você clica e abre o arquivo e ele entra no seu sistema e pede. E a pessoa física não tem esse aparato de uma empresa, né? Às vezes fica desesperada, tem realmente informações que não quer perder e até quase como um sequestro normal, né? Acaba no desespero pagando, sem saber se vai ter os dados de volta ou não. Então, se você tiver backup dos seus dados, tudo bem, você apaga tudo e começa do zero, né? E é uma coisa assim, também existem programas de backup gratuito, eu atendo algumas pessoas, ou às vezes pequenos consultórios, que às vezes eu chego na empresa, tem quase 20, 30 anos de história da empresa ali, concentrada num computador, sem qualquer proteção, sem qualquer cópia, os e-mails do dia a dia, também sem cópia. Então, é um passo, não é muito grande, né? Você não precisa... Assim, eventualmente, talvez, se for uma empresa um pouco maior, você precisa de um especialista, mas você sozinho talvez consiga fazer, se mantiver... Hoje a gente tem discos externos baratos, o armazenamento em nuvem também, tudo isso caiu muito de preço. Então, manter pelo menos, sabe, uma cópia num disco externo ou na nuvem, que vai te garantir essa segurança e evitar essa dor de cabeça. Né? Sem dúvida. E você falou de um negócio, né? Ô, Duda, o e-mail, né? Antigamente até eu, às vezes, ia abrir um e-mail e tal, e tinha aquela cópia muito mal feita, inclusive às vezes, logotipos de uma determinada empresa, tá? Você fala, isso aí é falso. Só que eles foram se aperfeiçoando de tal maneira que hoje, eu mesmo às vezes fico em dúvida, quando eu vou abrir um e-mail, se aquele e-mail realmente é um e-mail original, se é um e-mail ali para tentar burlar lá o meu sistema. Também tem isso também, né? Infelizmente a coisa foi ficando cada vez melhor, mais parecida com o original, né? Então, sem dúvida. São clones de páginas de banco que você acaba clicando. Assim, o que acontece? Às vezes a extensão, ou está escrito só um link, e o link não aparece no e-mail, né? Então, a hora que você clica, você entra no banco e está naquela página igual e acaba pedindo os dados, às vezes pede alguma coisa a mais que você não percebe, né? E quando você viu, já foi. Tem verdadeiras quadrilhas, né? Acho que em alguns casos que até monitoram a parte do banco, depois entram em contato, pedem para você acessar uma página, às vezes não por e-mail, mesmo por telefone, né? E você vai, quando você vê, você dá o dado do token, às vezes digita aquele cartãozinho que tem os números, digita tudo, e daí você abre, sim. Os bancos hoje, sim, eles ainda reservam um pedaço do dinheiro para tentar combater isso e até reembolsar, né? Mas isso, sim, a coisa está se tornando muito grande. O volume, sim, tem quadrilhas mesmo, não é uma coisa de uma pessoa, assim, são quadrilhas mesmo, porque eles transferem o dinheiro, então transferem para uma outra conta. Então existe não saca na boca do caixa, ele está transferido para uma outra conta. Então teria uma possibilidade de rastrear, né? Então, e ali é tudo muito rápido, tá? Porque a hora que entrou, ele tem que aproveitar aquele momento ali para... até a gente vê uma similaridade com clonagem de cartão, né? Às vezes você vê, daí você recebe uma ligação, então, clonar seu cartão, compra tal, e questão de segundos, né? Então, porque, sim, se você percebe, você já toma uma atitude, né?
Então, assim, e-mail a gente fala assim, é muito comum. Mesmo e-mails de pessoas que conhecem, você conhece, toma cuidado, porque o que acontece? O vírus ou esse tipo de ataque, ele, sem você saber, dispara do seu computador para toda a sua lista de contatos. Então, você tem, de repente, seu filho ou sua família recebendo e-mail seu, achando que você que está mandando. Né? Ele copia ali as informações. Clica aqui aquela foto pode trazer um link que não é um PowerPoint, a gente sabe que tem pessoas de uma idade gostam de uma corrente, um PowerPoint que fala, então aquilo carrega, assim, é um perigo muito grande. Né? Então, evitar isso, a questão financeira e a questão dos dados, né? Os seus dados expostos. Agora, nesse caso dos cyberataques, né, Duda, houve também um ataque e a ligação com o governo dos Estados Unidos, o sistema de segurança dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente também percebe, por conta desses hackers, que quanto mais eles desafiam o sistema, e olha que desafiar o governo dos Estados Unidos realmente tem que ter bala na agulha, essa seria a grande estratégia, né? Mostrar o poder cada vez maior que eles têm. Como é que foi esse aparato que foi necessário para poder também o governo dos Estados Unidos entrar com o sistema de segurança? Na verdade, o governo viu essa brecha também e usou para espionar os demais, né? Então eles aproveitaram. Na verdade, foi uma similaridade de ataques, só que o governo não faz um ataque, faz uma leitura de informações, né? Ele mantém... De proteção. E até assim, para dados que eles querem saber, realmente é uma coisa invasiva, né? A gente teve o caso da Dilma, da Angela Merkel, eles vão até onde podem para saber o máximo, né? E aquilo tenta se segurar, né? Quando precisar, eles têm informação. Sim. Isso é com usuários no mundo inteiro, né? É uma rede muito grande para filtrar tudo isso, ver existe alguma ameaça ou não uma ameaça, por onde a gente pode entrar, que às vezes por via legal eles teriam que demorar muito tempo, né? A gente vê assim, pedido de acesso ao WhatsApp ou Facebook, que as empresas alegam aqui no Brasil, que às vezes são estrangeiras, não podem dar, e mesmo nos Estados Unidos a Apple teve um embate muito feio para acesso a um telefone, né? Que daí o governo acabou hackeando a própria Apple, né? Então, porque as empresas elas têm aqueles contratos, acordos de confidencialidade que elas tentam manter independente de quem está do outro lado. Ela não pode fazer julgamento de quem está do outro lado, né? E o governo quer ser incisivo, tanto é que a gente tem um juiz que derruba o WhatsApp no Brasil sem ter total noção da dimensão do que está sendo feito, né? É verdade. Então, infelizmente... Agora, você acha que isso mexe, inclusive, com a política? Quer dizer, demonstra que, por exemplo, os Estados Unidos não teria condições de encarar um problema como esse, ou mesmo no Brasil? Quer dizer, o Brasil, os Estados Unidos, quer dizer, não comparando, mas cada um dentro do seu limite de organização tecnológica, você acha que teria condição de encarar novos ataques ou novos cyberataques? Eles estão sempre procurando, assim, existe uma corrente que está falando que partiu da Coreia do Norte, né? Como uma demonstração de poder, de força. Então, nós podemos fazer isso. Então, está aquele embate de mísseis, o Trump ameaçando a Coreia do Norte, eles parece que não está falando com os Estados Unidos, né? Então, continuando os ataques. Então, existe uma corrente que está falando, realmente foi uma tentativa de demonstração de poder, não um ataque terrorista, mas uma demonstração de poder por parte da Coreia do Norte, mas ainda não tem nada comprovado, né? Então, realmente fica assim, essa coisa que novas brechas surgem sempre, né? Então, é sempre uma corrida, uma brecha surge, um vírus chega, outra daí fecha-se essa brecha, abre. Então é uma corrida, né? Antes da internet a coisa era mais compacta, porque o teu computador estava ali na sua mesa e ninguém tinha acesso. Hoje tem o lado que você pode ser invadido e tem o outro lado também, a facilidade que você pode receber uma atualização muito rápida, né? Então essa vantagem. Você falou que algumas empresas e pessoas pagaram os valores solicitados aí nessa transação. Agora, o pior, como nós falamos, foi a questão dos prejuízos que essas empresas tiveram. Você tem ideia do que foi aí gasto em termos não de valores de bitcoins e tal, mas
em termos de prejuízos que as empresas tiveram? Quais foram os maiores prejuízos nesses ataques? Eu vi logo no começo dos ataques que chegar a $1 bilhão esse prejuízo. Né? Mas não é um número preciso e também não houve uma evolução de acompanhar, porque as próprias empresas não querem divulgar esse tipo de prejuízo, do que está acontecendo com elas, o que elas estão deixando de fazer ou não. A gente viu muito os órgãos estatais que acabaram deixando de prestar serviços, né? Então você ia lá no ministério, estava fechado, esses tipos de serviços não tem como esconder, né? Então, porque eles também falaram isso, né? Mas as empresas, numa cadeia produtiva, alguma coisa, até empresas internas maiores que não estão diretamente ligadas ao público, elas realmente não tiveram interesse em falar, né? Sim. Elas sempre evitam isso, porque pode afetar a parte financeira, lucros, bolsa, muito suscetíveis a isso. Ou né? então a própria suscetibilidade. Isso, ela está aberta, não querer mostrar isso, que ela tem essa fragilidade, né? Fala, poxa, mas essa empresa que eu julgo tão forte, acabou sendo afetada, né, por esse tipo de ataque, né? Eu achei que eles tinham uma tecnologia de ponta em tudo e acabam sendo afetados. O que assim, como eu falei, né, inclusive dos próximos ataques, o que você vê assim como objetivo dos grupos que visam justamente entrar em outros computadores de empresas, quer dizer, mediante esse primeiro, acredito que tenha sido o primeiro, né? Ou você nessa dimensão? Nessa dimensão. Sim. A gente teve até o ataque lá que eu citei da Coreia do Norte uma vez contra a Sony, foi um ataque grande, mas focado na empresa, né, como uma retaliação, né? Mas nesse nível, realmente, assim, que eu falei, o tipo de ataque não é novidade. O que foi, assim, isso já acontecia com pessoas, isso já era uma coisa conhecida, já tinha uma denominação desse tipo de ataque, mas não tinha conhecimento desse, assim, parou o mundo para falar disso, né? Agora a gente mudou um pouco de assunto no Brasil, mas o mundo ainda, tem muita gente que ainda continua, porque os arquivos criptografados, então empresas especializadas estão trabalhando para tentar ainda descriptografar quem não pagou, para ter a solução, porque muitos têm essa solução de antivírus e essas empresas querem fornecer a solução, eles têm interesse, inclusive alguns são gratuitos, mas muitos são pagos. Então é um cliente que ele precisa resolver, tipo, ele vendeu uma solução, você está protegido pelo meu antivírus, e o cliente fala, mas e agora? Meus arquivos estão aqui, eu quero meu arquivo de volta, eu não paguei para você. Então, eles têm interesse, assim, até para mostrar que uma empresa é melhor que a outra, concorrência de mercado, conseguir descriptografar todos esses arquivos. Agora, só conseguiu o computador liberado quem pagou o que foi pedido? Então, ou, não sabe se quem pagou, como são pouquíssimos, 200 em 300 mil, eu não vi ninguém relatando que pagou e teve os arquivos de volta, né? A recomendação é não pagar. É como um sequestro, aquele que você não sabe se vai ter a pessoa de volta. Né? É muito... Até porque você vai acabar ficando também na mão da... você fica refém. Das quadrilhas. Até quando? Você paga uma vez, você paga a segunda. Exatamente. Enquanto você não fechar a porta, você não sabe. E assim, você pagou, esse dinheiro é em Bitcoin, você pode ver, mas a pessoa realmente ele não é rastreável, né? É toda uma tecnologia que foi desenvolvida para acabar facilitando, né? Então, é difícil, né? Você não tem como falar, olha, eu depositei para tal pessoa e quero de volta. Se pudesse rastrear, você estaria atacando essas pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente tem aqui ainda várias perguntas para o Doda Salvato. Essa que é considerado aí esse grande ataque, né, o cyberataque aí que deixou todo mundo preocupado semana passada, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Ataques que justamente tiveram aí o objetivo de invadir os computadores de empresas e tudo mais. A gente vai continuar já com esse papo que é fundamental, importantíssimo aí para o seu dia a dia. Daqui a pouquinho a gente volta, segura aí na audiência aqui da BCC e da Rádio Trianon.
Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Estamos de volta aqui no Radar Paulista na TV, tratando hoje aí do tema dos cyberataques, né, o que movimentou o mundo todo na semana passada em função dos hackers que acabaram invadindo computadores de pessoas físicas, pessoas jurídicas. E está conosco aqui conversando sobre esse tema hoje o Duda Salvato, que é especialista nessa área. Né, e ele me falava, inclusive, né, Duda, que você também é jornalista, você tem uma bagagem profissional bastante completa. Fala um pouquinho sobre o seu lado profissional. Eu comecei um pouco cedo, ainda computador era muito tempo atrás, em 82, quando eu tinha 14, só que 14 anos, as crianças de 14 anos não mexiam com computador naquela época. E era uma época diferente de programação, daí eu fui para engenharia e depois comecei a trabalhar em algumas revistas de tecnologia, né? Uhum. E acabei fazendo jornalismo. E essas revistas justamente atuavam, hoje elas faziam análise de computadores do mercado e faziam escolha do melhor computador para se comprar, o melhor programa. Mas já tinha esses PCzinhos, porque aqueles caixotão. Começou isso era 91, ainda era o XT. Então era uma espécie de 4 rodas daí do lado de informática. A gente selecionava as empresas, enviava, a gente fazia uma comparação, testava mais rápido e dava um selo realmente. Então isso era até na época uma coisa de destaque, né? Que as empresas. Então você tem uma bagagem aí bastante considerável, né? Você pegou de lá para cá. São alguns anos, acompanhei a entrada da internet, então a gente na revista a gente começou a fazer o dia a dia na internet, reportar. Era uma coisa mais lenta, não tinha tantos recursos, né? Tá. E a coisa foi realmente muito rápida. Né? Né? Isso começou, a internet no Brasil começou a ser difundida em 96, você vê, hoje são 20 anos, mas a coisa assim, aquilo era uma letrinha, uma figurinha, hoje a gente joga pela internet, fala, não vive sem internet. Né? E aí vieram todos esses equipamentos, né? A gente hoje tem o celular. A gente tem uma mudança, né? A gente veio do desktop, aqueles grandões, a coisa foi para o notebook, então a venda de desktops veio caindo, o notebook veio crescendo, então teve um ponto que ficou 50-50 e ultrapassou, né? Então hoje a gente começa a ver outra curva, né? Que é notebooks caindo e celulares crescendo. Porque muitas pessoas em casa, já no dia a dia, não precisam mais de um computador, né? Você pega um celular não precisa ser também de ponta, né? A gente oferece tudo. Você tem acesso ao Facebook, você tem acesso à internet, você tem os aplicativos. Então, aquele navegador que a gente conhecia antigamente, hoje ele começa a morrer. Ele começa a ser os aplicativos. Na própria Smart TV também você tem isso. São os aplicativos.
O uso é um pouco menor, mas você tem lá o ícone da Netflix, você não acessa a Netflix pelo navegador para acessar a Netflix. Então, a tendência é sair dessa coisa de internet no navegador, como a gente tinha antigamente, né? E migrar mesmo para os celulares. O pessoal em casa vai migrar. Agora, outro dia eu vi uma entrevista com o Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, ele dizia que, inclusive, o celular também vai acabar no futuro. Os smartphones, ele vai usar vai ter uma outra tecnologia aí pela frente. Isso que a gente vai ver o que vem, né? A gente vê muita coisa assim que às vezes é engraçado, a gente vê esses programas que mostram o futuro e esse futuro não tá mais tão longe quando a gente imaginava. Você fala 2020, 30 e assim esses relógios wearable, que era uma coisa assim, fantástica, né? Lembra? Sim, falar pelo relógio como era o Dick Tracy, as coisas bem antigas, falava, nossa, é um absurdo, e hoje isso é uma coisa mais comum. Você pega as crianças de hoje, né? Minha filha tem 9 anos, ela mexe com tudo isso com a maior naturalidade possível, né? Muitas vezes eu que trabalho com isso, ela e faz coisas que eu não sei fazer. Então, ele deu um prazo de 10 anos para acabar os smartphones, assim, que ele vai vir aí uma tecnologia muito mais avançada, de toques, de telas e tal, que vai ser uma coisa assim absolutamente diferente. A gente tem várias perspectivas, né? Várias frentes trabalhando nisso. Hoje a gente vê o foco muito, até em outro setor, essa coisa dos veículos, né? Que não precisam de motorista também, que é uma coisa que está gerando impacto, né? E os aplicativos. A gente precisa muito. Assim, no Brasil a gente acaba às vezes ficando um pouco para trás porque depende da infraestrutura, né? Que a gente vê um 4G quando nos Estados Unidos você já tem há muito tempo, né? Então, às vezes você tem até a disponibilidade do dispositivo, mas não tem a infraestrutura necessária para usar, né? Sem dúvida. Ou o conhecimento, realmente a gente tem grandes mentes brasileiras que acabam sendo exportadas para... Porque lá eles realmente são mais aproveitados aqui. Agora, deixa eu te perguntar, voltando aqui à questão dos cyberataques, né? Teve o caso de um especialista, né? Que foi chamado até de um herói acidental, que ele acabou abrandando a propagação desse ataque que aconteceu na semana passada. Isso é possível se dar em ataques futuros? Quer dizer, já se tem esse expertise, porque que nem você disse, né? Os programas de antivírus muitas vezes protegem os computadores, mas pelo que a gente vê muitas vezes grandes corporações, às vezes corporações que têm aí departamentos de tecnologia muito avançados e mesmo assim eles não conseguem se proteger desses ataques. Você acredita que isso se deve a quê? Quer dizer, como é que o profissional dessa área pode se especializar a ponto de evitar que as empresas e os próprios computadores aí de pessoas comuns sejam afetados? Na verdade, os profissionais de TI, de empresas, eles escolhem programas do mercado, eles são especialistas eles não dificilmente desenvolvem soluções, eles são especialistas na compra de soluções, no que melhor fica adequado àquela empresa, né? Então você tem os especialistas, nesse caso o herói acidental, é uma pessoa de desenvolvimento, é um programador. Então ele pegou o código do vírus, começou a analisar e ele viu que tinha, o vírus chamava um site, era cheio de letras e números, acho 30 ou 40 letras e números, .com. E ele foi pesquisar e esse site não estava registrado para ninguém, não existia esse registro. Ele foi lá e registrou, pagou em torno de R$35, né, o equivalente. Ele é de Londres, Londrina. E quando ele registrou, ele percebeu que o número de ataques começou, porque tinha uma chamada para esse site. Só para, assim, quando foi direcionado para o site dele, o pessoal que estava fazendo ataque não tinha o retorno negativo. Então começou a parar. Então, por isso foi o ataque. Mas assim, no dia seguinte já falavam que existia a versão 2, que justamente não acessava mais esse site e não acessava site nenhum, já era uma tecnologia diferente. Não é que simplesmente trocou o site, seria registrar um novo site e parar. Não, daí eles já mudaram brutalmente a tecnologia, mas assim, acabou diminuindo, né? Porque as empresas aí foram fechando essa brecha. Né? Não tanto porque o vírus mudou e não afetou, mas pela prevenção das empresas. Né? E no caso, esse tipo de estratégia utilizada por esse herói acidental, você acha
pode ser um caminho? Não, é o que normalmente as empresas especializadas de antivírus fazem, é pegar o código, fazer uma análise do que está ocorrendo, né? É que ele realmente foi primeiro, né? Por isso que ele... E não se sabe quem é essa pessoa. Ele parece que não se... eu não estou lembrando, não estou lembrando o nome agora, mas inclusive teve uma reportagem com ele trabalhando, ele vai até ganhar férias do chefe dele, de graça, vai para Los Angeles, de graça, não estou recordando agora a empresa que é, mas teve uma reportagem falando que ele foi identificado então, assim, o mérito fez dele. o trabalho merecido. Ele recebeu até 30, se não me engano, 30 mil dólares, 30 mil reais, e ele doou para uma instituição de caridade. Deveria ter pedido em Bitcoin, né? Bitcoin é muito mais valorizado. Agora, e essa, por exemplo, né, a gente falou aqui do pagamento, né, do pagamento que é efetuado e que muitas vezes você disse que não é possível rastrear. Quer dizer, como é que você faz um pagamento dessa monta, seja aí o valor que for, né? Você falou aí alguns milhares de dólares pagos, seja pouco perto do prejuízo. Como é que é feito esse depósito e não consegue se rastrear aqueles que são os responsáveis pelos ataques? Aí é a origem do Bitcoin, né? Então o Bitcoin ele foi uma moeda criada para evitar as taxas de banco. Então eu transfiro para você de qualquer lugar do mundo sem passar por... Não existe uma entidade bancária por trás do Bitcoin. Então o objetivo é esse. Então eu mando o dinheiro da minha conta para a sua sem taxa alguma. Certo? Agora, já que você está falando, eu aproveitar, como é que funciona esse Bitcoin? Quer dizer, ele é reconhecido pelo mercado também? Algumas empresas começam a reconhecer. Existem empresas que fazem conversão, como casas de câmbio, e algumas empresas aceitam pagamento em Bitcoin. Não é uma moeda ilegal, é um novo formato. O que acaba sendo usado para coisas ilegais é essa coisa de você ficar totalmente anônimo. Entendeu? E, assim, se você também não é uma coisa... Se você é um usuário normal, existe até um rastro, você acaba deixando, porque você não está preocupado em se esconder, né? O problema é que as pessoas mal intencionadas, elas realmente apagam esses rastros. Existem formas de fazer até programas que fazem lavagem do Bitcoin. Passam por tantas contas que essa possibilidade de você ficar monitorando uma conta fica tão difícil porque rapidamente ele passa por várias contas e você perde o fio de onde está indo. E em algum lugar alguém saca ou faz pagamentos com Bitcoin. Então o objetivo é esse, né? Assim, Agora, não nasceu como uma coisa para ser fraudulenta, né? Nasceu uma coisa contornar o sistema financeiro que a gente sabe que ganha muito dinheiro. Nós, como cidadãos, como pessoas comuns, nós conseguiríamos também, apesar de que já tem aí um grande número de pessoas, como é que as pessoas podem investir o Bitcoin? Ele meio que flutua também, é uma moeda flutuante, né? O problema é esse, você não tem uma entidade financeira, não tem um lastro por trás, é uma coisa de especulação. Né? Existiu lá no começo pessoas que compraram 10 Bitcoins e esqueceram e quando foram ver estavam milionários, né? Porque a coisa subiu muito, né? E o que acontece? Ele tem um número finito de bitcoins que vão ser emitidos, né? Emitidos mais ou menos, porque eles são digitais, né? Então, isso é justamente para chegar num limite e ter um valor fixo, né? Mas a flutuação de mercado, realmente não tem a especulação pode ser muito grande. Um ataque desse, por exemplo, podia ter feito variar muito o Bitcoin por algum motivo, né? Então é arriscado, né? Eu já vi especialistas de economia, quando surgiu isso, falam, vale a pena investir meu dinheiro no Bitcoin? Especialistas falam não, é muito arriscado. Ninguém vai falar, põe o seu dinheiro em Bitcoin. É diferente do dólar, você tem uma variação, mas você sabe porque variou, tem uma flutuação, tem um lastro, um título de governo tem um lastro, né? Tudo. O Bitcoin não. Ele é realmente... E como que as pessoas adquirem os bitcoins? Como é que elas entram Existem nesse mercado? sites, né, que você compra, efetivamente compra, tem casas aqui brasileiras, inclusive, e elas dão uma garantia na compra do Bitcoin, né? Daí para frente é com você, né? Ele não existe enquanto papel, né? Não, ele é convertido, ele é uma conversão. É como se tivesse um banco virtual. Tá. Que está lá o seu dinheiro. Você comprou, isso converteu na moeda Bitcoin, aquilo fica em Bitcoin, que pode crescer, tem crescido, você pode acompanhar, tem crescido, mas é que nem uma bolha, amanhã pode estourar. Né? Você não tem uma coisa que afirme, senão todo mundo ia estar
vou colocar meu dinheiro em Bitcoin, né? Muita gente realmente ganhou muito dinheiro, né? Uma pessoa lá atrás. Existem outras moedas além do Bitcoin, né? Algumas que surgiram depois com o mesmo objetivo, né? E são casas, realmente casas de câmbio virtual, né? Você compra por crédito e usa em crédito mesmo o Bitcoin. Em algumas empresas que aceitam Bitcoin, você recebe um produto ou você converte de volta, né? Quando precisa usar. Agora, Dudu Salvato, me fala uma coisa. Você, inclusive, depois de toda todo esse momento aí complicado que viveu o mundo em função desses ataques, e você tem uma empresa que justamente atua nesse segmento de tecnologia. Quando acontece esse tipo de... Aí as notícias, elas são veiculadas no mundo todo também, e com a internet e tudo mais, você acaba tendo também uma demanda maior, os seus serviços também são ampliados em função desses ataques, ou o mercado meio que reage naturalmente ao que acontece no dia a dia? Não, amplia, sim. Quando eu iniciei o negócio, eu conversava com os amigos, a gente já estava em uma época de crise, e ele falou, putz, mas Duda, você vai trabalhar uma coisa de prevenção, né? Hoje em dia, a pessoa em crise, é difícil eles comparar, é que nem mecânico, você está com um carro, você não vai... A hora que estoura que você vai lá no mecânico e vai resolver. Então, comigo no começo, assim, alguns clientes realmente trabalhavam uma prevenção, mas muitos me buscam na hora que a coisa explode mesmo, né? Sei. Então, às vezes, não é nem que você vai cobrar mais caro, porque... Não é... Às vezes a coisa chegou num grau tal que não consegue recuperar. Tem coisas, na verdade, uma indicação de um cliente que falou, olha, uma amiga minha está com um computador, não entra o Windows, simplesmente não foi nenhum ataque, foi uma falha do Windows, né? Que tem esse aspecto também, que aí é um pouco técnico, porque às vezes essas atualizações automáticas que eu falei, por algum programa, alguma falha do Windows, elas acabam não acontecendo. Certo. E o Windows avisa isso, só que é muito na entranha do Windows, né? Então, se você não está acompanhando, você acaba não sabendo. Então, nesse aspecto, fica uma brecha que não é nem culpa sua, mas é aquela coisa que eu falei, se você tiver a cópia de segurança, você consegue. Então, essa pessoa que eu indiquei, eu cheguei lá e o computador realmente tinha parado, precisava reinstalação do Windows, recuperar os arquivos, uma coisa que se a gente tivesse feito antes, eram 15 minutos, sem custo nenhum. E do jeito que ela queria, eu conseguiria, ela precisava do computador, porque também sempre precisa emergencialmente, né? Precisava para o dia seguinte, era uma coisa que levava talvez 6 horas para recuperar tudo, né? Então, uma coisa que eu aconselho é a prevenção, né? Hoje, eu falei, você tem backup que você pode fazer no seu HD, na nuvem. Então, perder dados, você só perde se você quiser. Se você não hoje tiver, os recursos são muitos. Né? O próprio sistema operacional, reinstalar o sistema operacional é muito fácil, né? Da forma que você está, porque se não é o trabalho que eu faço não é reinstalar o sistema do zero. Você chega e tem que instalar todos os meus programas de novo. Não, eu faço uma recuperação que em 15 minutos você está com o seu computador como ele era há meia hora atrás. Então, esse é um trabalho que eu desenvolvi dentro dos meus clientes, porque isso já faz mais de 6 anos que eu venho trabalhando com isso. Então, são assim, ferramentas que vão aparecendo no mercado, que a gente vai aplicando, né? E assim, é engraçado, assim, muitas delas são gratuitas. O que existe hoje é um tipo de venda de programa que ele sempre oferece uma boa parte até gratuita e uma parte, realmente, você é um profissional, precisa um grau elevado de coisa, daí assim, você paga, né? E então, para o usuário do dia a dia, muita coisa é gratuita. Sei. Porque eu me lembro, até um tempo atrás, quando a gente tinha algum tipo de problema, perdia alguns arquivos, você tinha que formatar, né, a linguagem que se usa, né? Formatar todo o computador. E nessa formatação, eu, né, no meio do caminho, perdi muito arquivo já. Então, no pior caso, eu parto para a formatação. Só que em vez de reinstalar o sistema, eu trago o que a gente chama de uma imagem do seu computador, o que era no dia anterior, ou uma semana anterior. Então, essa imagem justamente é um espelho que vai ser colado no seu disco formatado do zero. Sim. Então, ele já traz tudo que estava Quer dizer, isso mostra que as pessoas perdem cada vez menos, eu quero dizer assim, o seu trabalho faz com que as pessoas percam cada vez menos arquivos, mesmo depois de um ataque desse? Sim, o objetivo é perda zero, né? É perda zero. Assim, eu tento garantir perda zero. No máximo, na pior das hipóteses, 24 horas. Porque esses backups, às vezes, são grandes, a gente roda de
a partir do fim do horário comercial, né? Sei. Então, lá pelas 10 da noite, meia-noite, a gente começa a executar essas rotinas e gera assim. Então, no fim do dia, a gente faz uma cópia diária daquilo tudo que foi feito pela empresa inteira, né? Sei. E eu também costumo fazer no próprio computador da pessoa. Então, já são 2 instâncias. Além disso, uma terceira na nuvem, que é feita durante o dia. Então, a possibilidade de perda assim, diminuiu muito. E os próprios programas Office, Word, Excel, eles fazem gravações de recuperação, que você pode, aí também para você entender um pouco, de tempos em tempos eles fazem autossalvamento. Então, se acabar a luz de repente, não precisa ser um ataque, né? Sei. Às vezes volta, putz, perdi. E aí, como é que fica? Se não é um notebook, é um desktop, existem formas, às vezes está até gravado lá, mas a pessoa não sabe editar. Aí é realmente assim, é uma coisa que eu ensino para os meus clientes até, e eles fazem, a partir do momento que eu ensinei. Você dá cursos também, né? Então, eu tenho desenvolvido, sim, na verdade, para os clientes não é nem um curso, é uma atenção que eu dou, mostro para ser feito. Tá. E uma coisa que eu desenvolvo que é uma coisa que até é aulas para pessoas de terceira idade. Então, que é importante mesmo. Assim, daí não é nesse nível de técnica, é uma coisa, uma pessoa uma senhora que quer ter um WhatsApp para falar com o neto, quer ter um Facebook, uma coisa assim, simples, né? Uma coisa que eu, desde a época da minha avó lá atrás, que eu ensinei ela a programar videocassete. Então tem essa paciência. Você tem que ter uma paciência, é um jeito diferente de tratar a pessoa, né? Você não pode falar, poxa, mas é tão óbvio isso aí, né? Não, você tem que tratar e mostrar assim. É simples, mas assim, mostrar o passo a passo. A pessoa tá ali para... É simples para quem atua, né? Mas às vezes a gente... É uma comunicação a mais que, para quem vai adquirir esse conhecimento, vai abrir um cenário enorme. Não é uma coisa, um WhatsApp, não, quanto que já não abre isso? Hoje você já pode falar, pode ver, pode... Sem dúvida. É um programa que, assim, com certeza você domina um WhatsApp, imagina, uma pessoa, só que um idoso vai de... assim, não sei, 80 anos, está lá com o seu celular, uma pessoa que se aposentou, tem condição boa, tem um celular bom e não desfruta daquilo, né? É verdade. Então, esse é um outro aspecto. Bom, Duda Salvato, o papo é muito bom e a gente, se marcar, a gente fica aqui falando de tecnologia e tudo mais. Infelizmente, a gente tem que terminar. Mas, Duda, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final, falar sobre a questão da tecnologia, os ataques, enfim, para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista. Esse é o aspecto que eu bato, é prevenção. Então, não, assim... Ou pode buscar, se você é uma pessoa física, assim, existem empresas que nem a minha, não sou só eu, que atendem uma pessoa física, né? Ou até às vezes tem algum conhecido que tem um pouco mais de conhecimento, mas falar, como que eu faço um backup? São ferramentas simples. Como eu faço uma cópia do que eu tenho, o que eu preciso para estar seguro, não esperar acontecer, né? Porque depois que aconteceu, pode ser que a gente resolva, pode ser que não. Às vezes a gente chega no limite que não é possível. Aí você perde as suas fotos de não sei quantos anos. Então, essa coisa do digital trouxe muito dado para dentro, né? Então, você não imprime nem um centésimo das fotos que você tira. É verdade. Se você perder, você perdeu uma história. Né? Então, é muito ruim. Então, não é eu trabalho com pequenas e médias empresas, mas eu dou essa atenção para pessoas físicas também, que, assim, eu falo, eu sou um gerente de tecnologia para as empresas que não podem ter, que não tem porte de tecnologia, assim, um gerente de tecnologia pessoal, né? Por isso é Personal Tech, a minha empresa. É para ser uma coisa pessoal, né? Como tem um personal trainer, eu sou um gerente de tecnologia pessoal. É isso aí. Bom, então, olha a dica bacana aí que o Duda deixa aqui pra gente aqui no final do Radar Paulista, né? E também contando aí com a sua tecnologia, você que nos acompanha também pelo celular, pela TV aqui, pela internet, pelo rádio. Enfim, rádio também, um dia lá atrás, né, Duda, já foi tecnologia. Mas todo mundo fala que vai morrer e não morre, né? Não morre, o rádio tá firme e forte aí, tá certo? Então, eu agradeço demais sua audiência, conto com sua presença semana que vem, novamente aqui com uma edição do Radar Paulista na TV. Até lá!